Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, este Fora da Política Não Há Salvação, agora no formato quinzenal e não mais semanal, vai tratar da questão das relações entre as novas tecnologias, as tecnologias informáticas, de um modo geral, e a democracia. E particularmente num tema que tem ganho muita atenção da discussão pública, ele tem se tornado cada vez um tema mais importante para ser abordado não só no debate público, mas em particular pelas próprias autoridades que têm que se relacionar com questões de regulação da vida coletiva. Por exemplo, no campo eleitoral, a gente vê uma discussão agora sobre como se pode ou não usar a inteligência artificial generativa em particular, nas eleições, né? Será que não há o risco de você botar na boca de alguém coisas que aquela pessoa nunca falou, né? Criando uma voz idêntica dela, ou pior ainda, usando uma imagem que aquela pessoa diz coisas que nunca disse? Isso tem gerado aí todo um debate sobre como é que isso pode vir a ser regulamentado. Mas essa discussão sobre inteligência artificial e política, ou inteligência artificial e a democracia em especial, ela ultrapassa essa questão. Ela não diz respeito apenas a esse problema de, eventualmente, se criar um outro tipo de fake news ou um outro tipo de discurso sobre o que realmente ocorre na política para fins eleitorais. Ela vai muito além. A gente está falando, por exemplo, da possibilidade da inteligência artificial entrar na formulação de políticas públicas, né, na conformação da nossa vida democrática. Né? Seriam os algoritmos da inteligência artificial análogos às instituições políticas que nós temos hoje, né? Além da inteligência dos indivíduos, da inteligência dos coletivos, há uma inteligência artificial que interage com elas? Enfim, para discutir esses temas, eu tenho aqui hoje dois colegas, dois convidados, que são dois cientistas políticos, que têm se dedicado à discussão desse assunto com bastante intensidade no período recente. Um é o professor Fernando Filgueiras, da Universidade Federal de Goiás, né, que atua também na pós-graduação em políticas públicas, no doutorado em políticas públicas da ENAP, e é também membro do INCT, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Qualigov. E o outro é o Rafael Sampaio, que é professor da Universidade Federal do Paraná, apesar de ele, assim como o Fernando, ser também mineiro, mas está lá nas terras paranaenses já há um bom tempo, faz parte também de um outro INCT, o outro Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que é o da Democracia Digital. E os dois, como eu falei, têm se dedicado a esse tema, a essa interação entre as novas tecnologias, entre o mundo digital e a política. Enfim, sem esticar demais essa conversa inicial, eu quero, antes de mais nada, agradecer aos dois por terem topado essa conversa e vou começar aqui com uma pergunta aberta, acho que o Fernando pode começar falando, e perguntando o seguinte: Fernando, de que maneira essas novas tecnologias e a inteligência artificial em particular têm afetado, ou mais ainda, podem vir a afetar a vida política nas democracias? Por favor. Bom, Cláudio, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui, sou ouvinte assíduo do podcast. E, bom, eu queria dar, assim, talvez um primeiro passo atrás, né, para a gente poder entender essa questão da relação entre inteligência artificial e democracia, mais detidamente, né. Primeiro, entender o que é inteligência artificial, né? Inteligência artificial são sistemas computacionais que conseguem processar grandes volumes de dados aqui entendidos como números, textos, imagens, vídeos, falas, enfim, tudo, portanto, tem uma possibilidade de virar dados, e são sistemas que têm um grande poder computacional para processar esses dados e produzir alguma coisa, ou seja, realizar um determinado tipo de propósito. O que existe hoje, em primeiro lugar, é uma grande concentração da propriedade desses dados, né? Embora esses dados possam ser utilizados como recursos de uso comum, esses dados hoje eles são apropriados por grandes corporações, as famosas Big Techs, né? Das grandes corporações de tecnologia, que detêm aí, portanto, grandes histórias de dados mundo afora,
e utilizam esses dados para poder prestar diferentes serviços, utilizando com isso inteligência artificial. Inteligência artificial, portanto, processando esses grandes volumes de dados, elas podem nos auxiliar, funcionar como ferramentas que nos ajudam no processo de tomada de decisão em diferentes áreas, decisões políticas, institucionais, de negócios, enfim, mas também inteligências artificiais que podem automatizar a realização de determinadas tarefas, em particular aquelas tarefas de natureza mais repetitiva, né? Isso faz com que a inteligência artificial hoje represente um grande negócio, daí a discussão esses últimos dias sobre o alcance de investimentos na área de inteligência artificial, e agora parece que uma bolha aí prestes a estourar nessa questão. Então, a primeira questão que a gente precisa dizer é o seguinte: nós temos hoje corporações que praticamente controlam a comunicação global. As Big Techs, coletando cada vez mais dados, elas controlam esse meio os meios de comunicação e controlam a informação que é compartilhada globalmente por meio desses sistemas de inteligência artificial. Então, assim, a primeira discussão é uma discussão mais infraestrutural, digamos assim, da democracia, porque a gente tem hoje uma concentração de riqueza, uma concentração corporativa muito grande desse fluxo de informações, uma concentração muito grande dessas tecnologias, o que dá uma vantagem comparativa enorme. Então, o primeiro efeito disso, uma discussão que está presente hoje em muitas dimensões, é, por exemplo, que a inteligência artificial está reinventando novas formas de nacionalismo, ou seja, medidas a partir das quais os países tentam entrar numa corrida pelo domínio desse tipo de tecnologia para enfrentar, digamos assim, essa infraestrutura das grandes corporações. Isso que está presente, por exemplo, no Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, quando se fala a ideia de uma nuvem soberana, de uma LLM em língua portuguesa. Então, você tem uma primeira discussão... LLM, o que é, Fernando? Reduzir... São os Large Language Models, né, como que estão embutidos, por exemplo, no ChatGPT ou no Gemini da Google, enfim. Então, são esses grandes modelos de linguagem, né? Daí a ideia de se criar uma LLM em língua portuguesa, por exemplo, que vai apoiar diversos chats que negócios, o governo, enfim, empresas podem utilizar para poder estabelecer essa interação com seus consumidores, com cidadãos, enfim. Então, esse é um primeiro aspecto. Segundo aspecto, tem uma natureza mesmo mais da dimensão do regime político, né? Essas tecnologias, a partir do momento que a gente passa a interagir com elas, em particular as inteligências artificiais, nós vamos tendo aí uma mudança epistêmica no modo de fazer as coisas, né? Uma mudança no modo de pensarmos e agirmos e decidirmos diferentes questões. A gente pode pensar desde um sistema simples, como o sistema de recomendação, por exemplo, da Netflix, que nos recomenda filmes, séries, por exemplo, para quem é assinante da Netflix, e como que isso muda, por exemplo, os padrões de consumo da indústria cultural, de uma forma geral, das questões de áudio e vídeo. Ou podemos pensar de um sentido mais amplo sobre como inteligências artificiais impactam governos. À medida que governos vão utilizando essas inteligências artificiais para formular ou implementar políticas públicas, isso vai tendo um impacto muito grande em questões relativas a direitos, a questões relativas à vigilância dos cidadãos, em questões relativas sobre como essas políticas são implementadas, como que essas políticas são avaliadas, enfim, com informações que são produzidas, processadas a partir dessas inteligências artificiais. Então, são impactos muito diversos no campo da comunicação, no campo das políticas públicas, no campo do regime político, de funcionamento do regime político. Daí toda a discussão do TSE, por exemplo, sobre o uso de imagens produzidas por inteligência artificial em campanhas eleitorais. Essa não é uma discussão específica no Brasil, uma discussão que o mundo todo está fazendo, porque de fato pode mudar práticas, pode mudar formas a partir das quais nós entendemos, processamos essas informações, a forma
segundo a qual nós entendemos o próprio funcionamento do sistema político. Aliás, eu li um texto de vocês, né, não só seu, mas escrito também com outros colegas, né, que você fala, por exemplo, da questão de que algoritmos, né, utilizados nos sistemas, né, de inteligência artificial são comparáveis às instituições que a gente tem no regime democrático, ou no Estado, de modo geral, né, instituições de uma forma mais ampla. Você podia explicar um pouco isso? Porque eu achei muito interessante essa ideia e fiquei aqui imaginando, né? Quer dizer, bem, assim como as instituições de uma democracia são desenhadas pelo Congresso, né, quando aprova leis, ou por uma Assembleia Constituinte, quando formula o fundamento básico da estrutura jurídica do Estado, será que a gente não poderia também imaginar uma situação análoga? Ou seja, quem vai desenhar essas instituições digitais, ou seja, quem tem a representatividade, a legitimidade para desenhar e mais, né? O que vai desenhar? Exatamente. Essa tese é uma tese que eu, o professor Ricardo Fabrino Mendonça, da UFMG, e o professor Virgílio Almeida, que é professor da Ciência da Computação, da UFMG também, desenvolvemos um livro que foi publicado recentemente pela Oxford University Press, que é Algorithmic Institutionalismo. E qual que é a tese? Bom, tentando voltar lá nos fundamentos, né? Inteligência artificial é feita de três coisas, né? De dados, de algoritmos e de poder computacional. Poder computacional tem a ver com a infraestrutura, ou seja, megacomputadores que são capazes de processar de uma maneira muito veloz grandes volumes de dados. Dados são representações, digamos assim, sobre a própria natureza física, social, psicológica, né, de pessoas, da sociedade e de diferentes outras coisas que existem na natureza, né? Então, os dados são representações, né? E os algoritmos, em particular, esse é um insight que está presente no famoso texto do Alan Turing, que os algoritmos eles representam uma espécie de livro de regras, a partir dos quais essas representações do mundo que estão nos dados, né, elas são processadas, ou seja, os algoritmos nada mais são do que grandes maneiras de você calcular a partir desses dados para produzir um determinado output, né? Ou seja, são regras, né, são normas a partir das quais, normas, claro, de natureza matemática, né, que, enfim, vão delimitar aí uma forma de conhecimento, né, e a partir desse conhecimento as pessoas vão agir motivadas, portanto, por essas regras que estão incutidas nos algoritmos. Isso funciona mais ou menos como a ideia de instituições, né? Ou seja, por exemplo, vamos imaginar instituições do sistema eleitoral, né? Isso é uma coisa bastante conhecida pela ciência política, como os atores políticos vão moldando as suas estratégias, como eles vão definindo as suas escolhas, as suas preferências, a partir das regras do próprio sistema político, por exemplo, o sistema eleitoral, pensando uma das dimensões do sistema político, né? Então, as estratégias humanas, digamos assim, de ação, elas são definidas a partir dessas regras do jogo que estão ali nas instituições políticas, tais como as conhecemos. Se a gente for pensar fazer esse raciocínio a partir dos algoritmos, a mesma coisa se faz presente. Só que, no caso dos algoritmos, eles estão numa camada, digamos assim, mais interna de um conjunto de artefatos que, tal como instituições, nós utilizamos para fazer escolhas, utilizamos para fazer, enfim, várias coisas na nossa convivência social. Correto? Então, como eu estava dizendo, desde um algoritmo de recomendação, como o algoritmo da Netflix, por exemplo, que vai delimitar ali as nossas escolhas, vai delimitar o que nós vamos assistir, por exemplo, no que diz respeito ao audiovisual, nós temos, por exemplo, algoritmos que hoje executam funções governamentais extremamente importantes. Há toda uma discussão, mais no campo das políticas públicas, por exemplo, sobre o welfare state digital, ou seja, sobre o estado de bem-estar social digital, como que inteligências artificiais têm sido utilizadas para implementar direitos, ou mesmo executar funções super importantes na área de segurança pública. Então, você tem sistemas de reconhecimento facial, por exemplo, ou de policiamento preditivo,
né, que são utilizados aí por forças de segurança, inclusive no Brasil, né, e você vai ter ali os algoritmos definindo um conjunto de regras a partir das quais, vamos dizer assim, essa função de política pública vai ser exercida na sociedade. E nós, como humanos, reagimos a esses algoritmos, né? Nós podemos ali ter diferentes dinâmicas em relação a esses algoritmos, desde o modo como vamos moldar os nossos discursos, por exemplo, muitas vezes discursos políticos. Basta pensar, por exemplo, como que a forma de comunicação dos políticos profissionais com a sociedade mudou radicalmente com as mídias sociais, né? E aí a gente pode citar Twitter, Instagram, Facebook, né? E ali você tem incutido diversos algoritmos que vão definir quem tem visibilidade ou não dentro dessas mídias sociais, quem pode falar ou não, e se pode falar, qual é o espaço de fala existente, como essas redes vão se definir, né? E onde que estão definidas essas regras de interação que acontecem nas mídias sociais? Nos algoritmos, né? Como que se define, por exemplo, um algoritmo que vá fazer um escalonamento de direitos, ou em políticas sociais, por exemplo, definir quem tem e quem não tem direito a um determinado benefício social ou a realização de algum tipo de bem coletivo, né? Quando a gente fala em governo digital, por exemplo, são algoritmos que vão fazer isso, né, que vão exercer essas funções. Ou mesmo tarefas dentro da própria burocracia, né? Como, sei lá, tarefas as mais variadas, em muitos sentidos, os algoritmos que vão definir ali as rotinas, os programas de ação que burocratas vão ter que seguir para realizar uma determinada função dentro do Estado, dentro do governo como um todo. Se você pensar, por exemplo, o STF tem investido muito em uso de inteligências artificiais para, em muitos casos, automatizar ou verificar processos ou acelerar a análise de determinados processos judiciais. Ali a gente vai ter um sistema e um conjunto de algoritmos que vão estabelecer as regras a partir das quais esses casos, enfim, judiciais, os mais diversos, vão ser analisados como e em que direção, com quais efeitos para a sociedade. O fato é, tal como uma instituição do sistema político ou da sociedade como um todo, os algoritmos hoje exercem, em um mundo cada vez mais digital, um papel institucional importante, de institucionalização de determinadas práticas, de determinadas ideias, de determinados discursos. Eu acho que o caso da comunicação política talvez possa ser o caso mais óbvio, mais visível, né, sobre como a comunicação dos políticos profissionais se transformou radicalmente nos últimos anos com as redes sociais. E onde é que estão definidas as regras a partir das quais essa comunicação é feita? Nos algoritmos dessas mídias sociais. Então é um pouco esse o argumento de tentar entender essas dinâmicas a partir das quais, em um mundo cada vez mais digitalizado, né, os algoritmos eles vão institucionalizando práticas, eles vão institucionalizando discursos, eles vão institucionalizando formas novas de resistência, por exemplo, maneiras novas a partir das quais nós interagimos diferentemente aí no nosso cotidiano, né? Rafael, por favor. Se quiser embarcar nessa conversa, acho que eu vi que você estava aí fazendo gestos de concordância com o que o Fernando estava falando, né? E acho que vale a pena aprofundar um pouco essa discussão, por favor. Na verdade, primeiro, né, agradecer, né, o convite, Cláudio, também, sou ouvinte assíduo, acho os temas sempre muito relevantes, muito interessantes. Acho que o Fernando já pegou assim, bastante da discussão, talvez o que eu poderia acrescentar, e acho que também ajuda as pessoas a entenderem, como nós, estudiosos de democracia digital, sempre estamos falando, todas essas questões, todas essas discussões não começam agora, não são nem recentes, né? Então, é até engraçado que mesmo antes da internet já se pensava em formas das tecnologias ajudarem a democracia. Então, na década de 80, se pegar até aquele livro, Benjamin Barber,
Strong Democracy, está pensando ali em como usar redes de TV a cabo para ajudar a comunicar, né, diferentes grupos. E aí, com a internet em especial, surge muito essa ideia, né? A gente começava a discutir de maneira mais séria toda essa questão dos déficits democráticos, dos problemas da democracia, das entregas não realizadas, né, dos critical citizens, da Philippa Norris. Uhum. E aí a internet parecia aquela panaceia, né? De repente você conecta diretamente as pessoas aos seus representantes políticos, às suas instituições políticas. De certa forma, esse ciclo vai se reinventando, né? Então, no comecinho a internet ainda era meio lenta, meio travada. Aí, justamente como o Fernando estava dizendo, aí surge, que naquele frisson foi o Web 2.0, justamente as redes sociais. Agora sim, né, as pessoas vão poder comunicar, poder conversar, vão poder dialogar diretamente. E, de fato, né, igual a gente estudou, a gente teve um período de democracia digital até bastante interessante pelo mundo, né, especialmente depois da eleição do Obama. E aí começou a se fomentar, por exemplo, a ideia de governo aberto, de dados abertos, de colaboração. Então isso teve um efeito bastante positivo em todo o mundo. No Brasil, por exemplo, a gente teve as consultas digitais do Marco Civil da Internet, a gente teve várias outras consultas bem interessantes, tanto a nível federal quanto a nível estadual. Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul teve o Gabinete Digital, que era iniciativa bem interessante de consulta pública, de transparência. Transparência, por sinal, que é um tema que ganhou muita força justamente nesses 15 anos. Mas aí chega um pouco aquilo que o Fernando já estava definindo bem, né? Se desde esse momento a gente já tinha essas empresas como, assim, dominantes nessa questão do discurso público, dos dados, parece que em algum momento elas viram que poderiam pesar mais a mão. Então, vamos dizer assim, a ideia de algoritmos, e se você quiser, até de inteligência artificial, está ali desde o começo, né? Então, ele já aprendiam com o que a gente fazia desde o começo. Essa é a base do negócio deles, né? Então, ver o que você está fazendo e te entregar produtos, publicidade, temas que você gosta, até para você continuar ali engajando, interagindo e afins, né? Mas em algum momento ali, parece que você perdeu a mão, e aí foi o momento até que ganhou força, né, Fernando, a palavra algoritmo, né, que as pessoas começaram a ver que as suas timelines, que as suas recomendações eram muito diferentes dos colegas, e começou a ter uma discussão, digamos assim, sobre esse lado sombrio da força das redes sociais, da internet, né, então começou a se discutir quanto será que essas mídias sociais, quanto será que a internet estão reforçando a polarização, supostamente por causa das bolhas, né? Quanto que elas estão permitindo que esses grupos antidemocráticos se encontrem, se reúnem, se organizem, né? Claro que também teve vários efeitos positivos, né? Mas só para dizer que teve esse debate, que ele teve uma onda de bom momento ali de 15, 20 anos de efeitos democráticos da internet, e aí a gente claramente, talvez a gente possa até marcar, já que eu coloquei uma eleição do Obama como marcar positivo, a eleição do Trump, que aí começam a entrar novas palavras, novos problemas, fake news, desinformação, negacionismo, são coisas que não que essas coisas não existissem antes, mas que elas passaram a dominar as discussões políticas, o imaginário, o regramento. E aí, por mais que a ideia de as aplicações, as ideias, por exemplo, o próprio Fernando pesquisa inteligência artificial há muitos anos, né? Me parece que o que teve também foi um hype, justamente por causa do ChatGPT, em 2023, então isso balançou, digamos, todas as estruturas da sociedade, e de repente você tinha ali uma máquina realmente capaz de emular o ser humano em várias tarefas, né? Especialmente de texto, e também outras de geração de imagem, por exemplo, do Midjourney, e aí, de repente, 90% dos empregos da Terra olharam para aquilo ali, opa, tem alguma coisa acontecendo. A gente até pode discutir, né, Fernando, que tem muito hype também em cima.
Mas aí passou a se ter essa coisa, né? Todo produto, para ser inovador, tem que ter AI, toda política pública, para ser inovadora, tem que ter AI, né? E aí o Fernando, acho que acabou tratando algumas coisas que são interessantes, é que muitas vezes a gente chama de AI, porque ela é um guarda-chuva de técnicas, né? Justamente de como você vai processar esses dados e, eventualmente, tomar decisões, indicar caminhos, né? Então, é interessante que o Fernando falou das LLMs, né, das Large Language Models, ao exemplo do ChatGPT, Gemini, Claude, Midjourney, que aí elas são geralmente muito proprietárias dentro desse cenário que o Fernando construiu muito bem. E nós também temos uma outra coisa que geralmente é bem diferente acontecendo dentro de outras empresas menores e dentro do Estado, que é que às vezes eles desenvolvem suas próprias soluções, vamos chamar assim, de inteligência artificial, de automação de decisões. Por exemplo, estou estudando com uma colega nossa, Maria Alejandra Nicolás, é um sistema de AI, que é mais próximo de um sistema de decisões automáticas, feito pelo INSS com a ajuda da DataPrev. Por quê? Porque existia aquela fila gigantesca, né, de pessoas precisando de vários tipos de assistência, eles então vão usar, né, um robozinho, um sistema desses, para automatizar essas entregas. Porém, o que obviamente acontece quando você não prepara bem, não treina bem, não se prepara bem? Ele começou a tomar várias decisões que eram, não sei se necessariamente equivocadas, mas que não eram justas o suficiente com pessoas. Que a pessoa marcou um X errado no formulário, porque todos os bancos de dados do INSS não são totalmente consolidados, porque ele bebe de diferentes fontes. Então, por exemplo, muitos casos de pessoas que tiveram seu direito de aposentadoria ou de algum benefício, mas não com a integralidade do que elas mereceriam. E aí seria justamente um ponto onde, se você tivesse um atendente humano, ele claramente iria consultar isso para que esse erro não acontecesse. E aí os outros vários exemplos que o Fernando deu, os mais preocupantes são justamente esses que tomam essas decisões, como onde a polícia vai estar, se a pessoa é uma criminosa ou não, quem tem direito a um empréstimo ou não, tem direito a um financiamento. Então, é isso. Eu acho que o restante eu vou concordar aqui com o Fernando, porque ele sintetizou bem o certo. Agora, Rafael, você colocou uma coisa que me chamou a atenção, né? Você falou do momento, vamos dizer assim, glorioso aí da internet no funcionamento das democracias, né? Aí eu fiquei aqui matutando. Será que o momento era tão glorioso assim ou a gente que estava otimista demais? Né? E, na realidade, o problema que depois se tornou mais explícito, por exemplo, você falou do Trump, eu estou lembrando do Brexit também, onde teve toda aquela atuação lá da Cambridge Analytica, que acabou afetando o processo decisório. Pippa Norris, que você lembrou aqui, tem um outro livro com Engelhardt, né, que ela discute muito exatamente como é que Trump e Brexit emergiram exatamente nesse contexto em que você teve uma grande manipulação digital. Os problemas, eles apareceram depois, eles já estavam lá e a gente que não tinha atentado. O que você entende que estava realmente acontecendo aí? Eu entendo, assim, eu até quis trazer essa discussão, até o Fernando fez muito bacana de, né, vamos dar um passo para trás, definir o que é inteligência artificial, e meu ponto era esse: as relações entre democracia e tecnologias não são recentes, né? Então, bem no começo, aí eu estou dizendo ali, início da internet, final de 90, início dos anos 2000, era até essa disputa, tinha até essa questão, né? A internet vai salvar ou vai acabar com a democracia? Eu acho que ali, final dos anos 2010, a gente tinha um momento até bem interessante, né? Então, até aquilo que depois se chamou de Primavera Árabe, coisas do tipo. Então, você teve vários movimentos, vários protestos, várias iniciativas de e-participação, né, de participação eletrônica, de democracia digital, de transparência, dados abertos. Você teve muitas coisas interessantes, né? Muitas experimentações, aquilo que a ciência política, por exemplo, internacional vai chamar de inovação democrática. No Brasil entrou mais como instituições participativas, né? Então, só dando alguns exemplos, na Europa, por exemplo, eles começaram a implementar muitos orçamentos participativos, mais ou menos nessa época.
só que no contexto europeu, já muito mais digitalizado, no momento atual, por exemplo, boa parte desses orçamentos participativos tinha uma fase digital, poder incluir mais pessoas, ter uma discussão mais ampliada. Então, de fato, a gente tinha esse cenário que, na minha opinião, era bem positivo. Isso não significa que algumas das coisas que a gente foram vendo que predominaram em grande medida depois não existissem. Então, desde o começo da internet, a gente via o que no comecinho se chamava de trolls, de flames, mas que já eram o início do que depois a gente chamaria de discurso do ódio, de outras formas, né? Então, tem discussões, se eram, por exemplo, discussões rudes ou incivis, né? Então tinha toda uma literatura, inclusive, sobre deliberação online, dá para ter boas conversas nas redes, nos comentários de jornais. Então eu estudei muito isso, assim. Tinha resultados interessantes, assim, você via que às vezes as pessoas eram desrespeitosas, mas assim, eram rudes, né? Mas, por exemplo, tentavam argumentar para convencer os outros, né? E aí me parece que justamente a internet vai mudando, a sociedade também, né? Isso é óbvio, né? Nós tivemos uma mudança paradigmática em várias questões econômicas, sociais, né? Então, até um autor que é bem interessante, que ele tenta fazer essa questão de dizer, vamos tirar o problema da internet, que é o Morozov, que veio no Brasil ano passado, não, os problemas estão mais relacionados, na verdade, à economia, à política, né? Então, só pôde surgir uma Uber que desregularizou os empregos, porque anteriormente teve, né, algum tipo de desregularização dos empregos, algum tipo de flexibilização. Então, nesse movimento societal, com esse movimento desses grandes players, dessas big techs, eu acho que foi juntando ali a fome com a vontade de comer, mas para o pior sentido possível, né? E aí, só para finalizar, eu quero ouvir o Fernando também, teve uma questão muito interessante, porque se dizia em algum momento que esses ambientes eram naturais da esquerda, né? A esquerda que sabe fazer movimentos, a esquerda que sabe utilizar, e na verdade a esquerda era péssima para fazer isso, né? E interessantemente, aquilo que o Fernando estava falando dos algoritmos, das instituições, a extrema-direita, uma parte da direita, mas especialmente a extrema-direita, notou que esses meios eram muito propícios, né? Você fazer gritarias, você fazer lives, você fazer acontecimentos polêmicos, falsos, davam ainda mais engajamento, né? Então esses meios casaram como luva para esses grupos, né? Então foi, digamos assim, na minha visão, um pouquinho de tudo. Não que não estivesse acontecendo, mas teve ali aquele momento de, não, vamos tomar os meios agora e fazer deles nossos para essas nossas causas antidemocráticas. Eu quero dar um passinho atrás e voltar para um tema que o Fernando tratou logo no começo da intervenção dele, né, quando ele falou da questão do uso que as grandes empresas, as grandes corporações da área de tecnologia, as big techs, fazem dos dados, né? E a gente tem todo um debate aí que se trava em torno disso, né? A quem pertencem esses dados? Eu vou permitir que eu compartilhe meus dados, né, com eles ou não, né? Você tem muitas vezes aquela advertência, né? Você está autorizando, não está autorizando, né? E até tem um dito aí que as pessoas têm repetido, né? Que é bem, se um produto é de graça, na realidade o produto é você, né? As pessoas falam, ou seja, você está entregando essa informação de bandeja para eles. Porque isso envolve uma relação de poder, né? Acho que essa é a grande questão. Ou seja, a gente tem grandes corporações que, para além do poderio, eu vou dizer aqui, pura e simplesmente econômico, que já é uma coisa significativa, né, e é desde sempre, nas corporações ainda, digamos, vou chamar aqui pré-digitais, as grandes empresas já tinham essa importância grande. Agora, para além disso, que elas também têm, elas têm um outro tipo de poder, que é o poder de moldar corações e mentes, né, e numa dimensão muito superior àquela que, por exemplo, a mídia tradicional fazia, né, que a imprensa tradicional fazia, e que a indústria cultural fazia. A gente está falando de uma outra coisa. É realimentar a bolha, é ter as informações mais precisas, mais exatas sobre você, ao ponto de direcionar para você uma informação completamente customizada
daquilo que vai produzir em você um certo tipo de comportamento, né, de te levar a se agregar com um certo grupo, ou te oferecer muito de uma coisa e te ocultar muito da outra. Isso é compatível com... A gente discutia até alguns anos atrás, né? Estou pensando lá nos anos 90, se a globalização era compatível com a democracia. Me parece que a gente está alguns furos acima nesse momento, não, Fernando? Tem uma expressão, tem um ramo de estudo, digamos assim, das tecnologias digitais que estão mais ligadas à área de business, à área de negócios, né? E tem uma expressão que eu acho que talvez é melhor do que essa de que o produto é você, né? É o fato de que as mídias sociais, elas não apenas conhecem as suas preferências, né? Isso tem a ver com a ideia de preferências, né? Que já é por si só uma questão política por definição, né? A questão das preferências. Esses sistemas, enfim, essas interfaces a partir das quais nós interagimos digitalmente, elas não apenas conhecem as suas preferências, processam as suas preferências, definem o seu perfil, mas elas definem também o que você deve querer, o que você deve pensar, né? É um passo que, digamos quem você assim, vai está votar. além. Exato, em quem você vai votar, quem é mais visível para você, que tipo de discurso político vai se tornar o seu preferido, digamos assim. De novo, daí essa ideia, né, como é que isso é processado? Isso é processado por sistemas altamente sofisticados, com algoritmos muito, muito sofisticados, que vão fazendo esses cálculos, vão definindo esses perfis e vão armazenando cada vez mais informações. E esse é um caminho muito difícil, porque nesse mundo contemporâneo, que assim, genericamente nós chamamos de mundo digital, ambiente digital, enfim, ecossistema digital, seja lá como a gente queira chamar e dar nome a isso, os dados são talvez os recursos mais importantes que há, né? E, de modo geral, as democracias, em particular, elas têm, nos últimos anos, tem surgido aí uma onda de leis de proteção de dados e da privacidade como um tipo de resposta a isso, né? Em geral, essas leis de proteção de dados, de privacidade, vão estabelecer que os dados são de propriedade da pessoa natural, né? E a pessoa natural, ela tem autonomia para poder compartilhar os seus dados ou não. E para isso, digamos assim, o que esses marcos, esses frameworks, digamos assim, de proteção de dados vão definir é que para exercer a autonomia você precisa ter ali aqueles mecanismos que você aceita ou não compartilhar dados com aquela interface, né, que vai dizer para você ali, em termos jurídicos muito longos, né, com letras miúdas, digamos assim, o que vai ser coletado sobre você, o que vai ser compartilhado sobre você, como seu perfil vai ser construído. Na prática, isso é muito complicado, né, porque significa que se eu não aceito, digamos, aqueles termos, e se eu estou ali exercendo o meu direito de cidadão de autonomamente fazer essa escolha, né, eu fico também de fora do mundo digital, né? Exatamente por isso, porque essas grandes corporações controlam essa infraestrutura, né? Essa infraestrutura e que os recursos principais para isso são os dados, né? E então, dados circulam livremente e também internacionalmente sem que a gente tenha o menor tipo de controle sobre isso, né? E isso vai ter implicações muito, muito diversas, desde questões, como foi demonstrada a relação entre o Facebook e o Brexit, por exemplo, no Reino Unido, ou mesmo questões governamentais que envolvam espionagem, que envolvam diferentes questões aí relativas à economia, à política e à própria sociedade. A gente viu recentemente os Estados Unidos proibindo o TikTok se ele se mantiver como uma empresa chinesa, né? Que estaria pegando informações dos cidadãos americanos. Né?
Exatamente. Então, é todo um contexto que essas tecnologias emergem, né? Tanto do ponto de vista dos impactos políticos, das questões, digamos assim, dentro do pacote de segurança nacional, né? Há questões, por exemplo, relativas a questões de comércio, a questões de mercado. A China, por outro lado, tem o famoso Great Firewall, né? Ou seja, um muro que separa a internet da China da internet do restante do mundo. Então, são dinâmicas muito, muito complexas, que têm impactos políticos muito diretos na forma como comunicamos, experienciamos, na forma como vivemos a própria democracia, né? E isso, obviamente, tem um impacto muito, muito grande, chama uma discussão política muito grande para a qual os cidadãos não só não estão preparados, digamos assim, para construir as respostas adequadas a esse contexto, como também o próprio sistema político se torna um tanto quanto refém desse processo, né? Porque se a comunicação política é toda feita, por exemplo, nas mídias sociais hoje em dia, as mídias sociais são os grandes potencializadores de votos, por exemplo, é muito complicado, né, para quem está dentro do próprio sistema político propor algum tipo de mudança, sendo que ele próprio tem sido beneficiado ou tem tido vitórias recorrentes, digamos assim, utilizando mecanismos das próprias redes, né, para poder alcançar aí as preferências dos cidadãos. Então, é um contexto, de fato, muito complexo, que exige aí um conjunto de políticas, um marco regulatório adequado para poder lidar com essas questões. O Brasil tem feito isso, a LGPD tem muito essa dinâmica, né, da autonomia do cidadão em compartilhar ou não seus próprios dados, mas é muito difícil, hoje em dia, a gente ficar de fora do mundo digital, por várias razões, né, desde questões relativas sei lá, o próprio conforto, entretenimento, até mesmo a questões relativas a direitos, à educação, à saúde. Hoje nós temos uma saúde cada vez mais digital, uma educação cada vez mais digital. Então, como é que a gente vai lidar com isso, né? Isso é algo que acho que ainda vai ficar muito tempo aí em discussão. No fundo, a gente está falando de algoritmos como instituições, mas a gente também tem as instituições políticas reagindo a isso, né? Então, o PL 2630, por exemplo, aqui no caso brasileiro, né, que é o PL de fake news, eu pessoalmente acho esse nome muito ruim, mas enfim. Foi assim que ele ficou conhecido, né? É uma Exato. Eu acho que já é uma reação a isso, o PL de inteligência artificial já é uma reação a isso, mas ainda muito incerta, num contexto de muitas incertezas, né, com as quais a gente lida. Enfim, nesse mundo que de fato é totalmente novo, que não é mais aquele mundo, e foi interessante o Rafael fazer esse histórico, né? Não é mais aquele mundo, digamos assim, que a internet seria um espaço de liberdade, de livre expressão, enfim, que a gente poderia lá colocar a conspiração que quisesse. Hoje nós entendemos que isso tem impactos muito ruins para o funcionamento do regime, para a dinâmica do sistema político, para o papel que os atores políticos crescentemente exercem na esfera pública como um todo, e também consequências para os próprios cidadãos em várias dimensões da vida, no trabalho, nos direitos, na educação, na saúde e por aí vai. Aliás, isso me leva de volta por uma questão que o Rafael falou, quando ele falou daquele momento de campos, que eu chamei aqui de glorioso, né, da internet na sua relação com a democracia. Uma questão análoga, né? Uma questão relacionada a isso, na verdade, que é o seguinte: a gente tem a impressão de que, de alguma forma, as grandes redes sociais se converteram numa espécie de ágora moderna, né? Ágora contemporânea, ou seja, é a praça pública onde os debates se fazem. Mas, acho que tem um porém aí, né? Vou usar aqui fazer uma comparação, né? Você usar esse espaço como espaço público de debate, em vez dos espaços, podemos assim dizer, tradicionais, ou da ágora tradicional, é mais ou menos como você, em vez de dar uma volta no parque, você dá uma volta no shopping, né? Digamos, você está num espaço privado, ainda que aberto ao público, ainda que de alguma forma, né,
público em algum sentido, mas num sentido muito particular, né? Não é exatamente público, né? Como é que fica, né, Rafael, diante desse contexto, né? Isso se converter num espaço público, né? Essa é uma questão bem interessante, porque, na verdade, esse era um grande desafio nesse momento mais glorioso. Por quê? Porque o que acontece? Por exemplo, eu citei algumas consultas públicas, citei instrumentos de participação, e é o exemplo, né, porque qual que era um pouco da teoria? Querendo ou não, existem muitas dificuldades, existe um custo de participação muito alto para participação presencial, inclusive custos assim geográficos e temporais. Então, para você estar lá presente, vamos dizer, num orçamento participativo presencial, teria que se deslocar para o local, teria que ter tempo, se você tem filhos, poderia ser mais difícil. Então, assim, também lá no começo, um pouquinho da expectativa era, talvez possamos baixar esses custos para esses diferentes cidadãos, eles vão ter esse acesso mais facilitado, e quem sabe possamos aí fomentar, né, essa participação, esse envolvimento, esse engajamento, né? Porém, o que se percebeu nesses instrumentos participativos é que eles também, digitais, né, é que eles também eram esvaziados. Você fazia uma mega consulta pública que ia afetar uma coisa muito importante para a sua vida. Pouquíssimas pessoas. Aí alguém jogava uma treta no Facebook e plá, explodia, todo mundo comentando. Então, assim, era uma grande questão ali, né? Então, por que as pessoas estão tão dispostas a participar nas redes sociais, a debater, a tentar se convencer, de certa forma, até tentar calar uns aos outros, e quando você tem um espaço desenhado para participação, que efetivamente poderia, inclusive, ter uma influência política real, né? Por que as pessoas não participavam? Então, eu creio, assim, não sei se o Fernando vai concordar, que os gestores públicos ficaram muito, e agora? O que fazemos então? Talvez existisse uma coisa, assim, de uma facilidade, assim, é o lugar que eu já estou, sabe? É um lugar que eu já faço tudo, que eu já converso, que eu curto gatinhos, que eu compartilho coisas, né? O que eu faço do meu sofá, né? Mas você poderia fazer do seu sofá, digamos, participar numa consulta pública. Então existia uma questão, será que é só porque é institucional, fica chato, fica pesado? Mas também tinha essa zona de conforto, é o lugar que eu faço tudo. Então teve até algumas tentativas, né? Mas eu acho que o principal efeito negativo, especialmente no caso do Brasil, foi de não levar muito a sério a ideia de desenvolver tecnologias próprias, né? Então, você citou o exemplo da China, problemático por vários sentidos, mas, por outro lado, a China tem empresas gigantescas que provém cada um desses serviços. A Rússia tentou fazer coisas parecidas também. E nós não temos absolutamente nada parecido com isso, né? Então a gente está vendo agora essa discussão que aconteceu de ministros do STF, né, de assessores de ministros do STF que trocam mensagens no Zap, já tivemos da Vaza Jato que trocavam, né, no outro No comunicador. Telegram, né? No Telegram. E você vê que assim, a gente, por mais que o WhatsApp seja inacreditavelmente usado, a gente não tem nem perigo de ter alguma coisa brasileira. Não necessariamente do governo, mas assim, sequer se cogita isso, né? Então, eu acho que uma coisa negativa, quando ainda não tinha esse predomínio tão claro, tão forte, já existia, claro, mas não tão forte, assim, dos algoritmos, foi do governo, beleza, né? De novo, eu sinto que o corte foi justamente nesses dois eventos que vocês mencionaram. Foi a eleição do Trump e o Brexit. Que, digamos assim, aí afetou, digamos, o coração do império, né? Ou seja, grandes players, de repente, foram muito fortemente afetados pelo digital de maneira muito negativa. Então, essa agenda também cresceu muito também nos Estados Unidos, Europa e outros lugares, né? Então, eu concordo com o Fernando que aí governantes, instituições políticas ficam extremamente numa situação difícil. E a gente não está falando só, são big techs, elas são muito ricas, têm muito dinheiro, que elas têm, né? Está falando de empresas que têm um lucro anual maior que o PIB de maior parte dos países do mundo. É uma coisa realmente Você está falando assustadora. do lucro, não é nem Mas do que é isso? faturamento, né? É o que sobra, né?
Sim, sim. Mas, assim, empresa de US$ 1 trilhão, não, eu diria que até o faturamento geral. Assim, US$ 1 trilhão, isso é maior que o PIB de 90% dos países, né? E, e aí o ponto é esse, né? Como é que você regula esse tipo de empresa? Porque só uma corporação que influencia, igual o Fernando falou bem, todos os aspectos da sua vida, basicamente todos, né? O Fernando estava dizendo importância na educação, importância na saúde, é a importância até para onde você vai, né? Quando você usa o seu Google Maps, o seu Waze. Então, todos os aspectos da sua vida estão fortemente digitais. E se eles estão fortemente digitais, tem uma empresa grande por trás. E uma empresa que não é brasileira. Então, até o Brasil tem uma situação que eu acho interessante, que como ele tem um mercado muito muito grande, né, tem um número de usuários grandes e os brasileiros usam muito, especialmente redes sociais, isso nos dá um pouquinho mais de poder de negociar. Então, eu já ouvi histórias, não sei se o Fernando já ouviu algo assim, que quando a Argentina, vamos dizer assim, vamos conversar aqui, Google, Facebook, Meta, não sei quem, eles sequer vão para a mesa. Porém, isso não significa que é fácil, né? Então, não é só porque elas influenciam, porque os deputados veem até vantagens de se manter por isso, especialmente na questão dos discursos, né? Mas porque tem um lobby muito forte, né? Então, é uma situação de fato bem complicada. E você falou esse negócio que muitas vezes sequer vão para a mesa. Eu, na hora, me lembrei de uma situação em que eles foram para a mesa. Aqui no Brasil, quando a gente teve um daqueles episódios ali de atentado em escola, né, e foram chamados a uma conversa no Ministério da Justiça, e a advogada do Twitter, ou X, sei lá como é que a gente pode chamar isso, falou que não teria qualquer política voltada a evitar esse tipo de estímulo, né, a ações dessa natureza, porque isso violaria os seus termos de uso. Né? Um absurdo. Mas né? só para finalizar, então, Fernando, é isso, por exemplo, o X é um bom exemplo, né? Então, de repente, um bilionário compra uma rede social que naquele momento tinha ainda, por mais que não tivesse tantos usuários, uma função importantíssima de comunicação política, de informação, de jornalistas se conectarem a políticos, se conectarem a celebridades e afins, e aí ele transforma, digamos, no que ele quer, sem nenhuma restrição. Um brinquedo pessoal. Então, o X, hoje em dia, é um brinquedo pessoal, permite, assim, não vou nem dizer discurso de ódio, é discurso nazista tá rolando, sabe, e sem controle. Então ele tá ferindo não só a lei brasileira, mas basicamente diversas leis pelo mundo de uma maneira absurda. O próprio Telegram tem esse problema, ele estava, inclusive, se recusando a atender ordens durante as eleições, não tinha escritório no Brasil. Então, assim, a gente acaba ficando refém desses players, que são players muito grandes, né? E também, como o Fernando, não vejo uma solução ainda fácil e rápida no horizonte. Agora, e como resistir a isso? Né? Eu estou pensando aqui, o Fernando, né, num artigo dele com o Ricardo Fabrino, também fala de uma outra coisa interessante, que é que vocês chamam ali de infrapolítica, né? Que, enfim, se refere a outras formas também de resistência que já se ficaram no passado, não necessariamente no mundo digital, mas que ocorrem também no mundo digital, né? Você pode falar um pouco disso? Eu achei uma discussão muito interessante para pensar essa nossa relação em termos de poder, né, com essas grandes corporações e com o mundo que elas criam. Sim, sim. Bom, em primeiro lugar, sim, Cláudio, eu gostei da sua metáfora, né? E eu acho que isso tem a ver com a coisa da resistência. A sua metáfora de que se antes a gente pensava, digamos assim, na ágora, no espaço público, lugar de fazer a política, de fato a gente está fazendo política no shopping agora, né? E acho que a metáfora é tão boa porque isso vem acompanhado de um monte de lojas ao redor, né, esse a partir das quais a gente vai comprar ou não, claro, alguma coisa, sim, né? Porque, óbvio, o negócio das grandes corporações também passa pela venda, pelo marketing, enfim, a maior parte do lucro da Google vem disso, né? Mas, enfim, o fato é que a questão é o seguinte, se a nossa vida é cada vez mais digital, e aí eu vou pegar alguns exemplos que o próprio Rafael citou, né? Se eu quero ir de um lugar para outro, eu vou no Uber, e eu vou chamar, e esse Uber vai seguir um trajeto que é previamente fixado por um algoritmo, né? Que vai definir ali, digamos, a própria questão de como a gente usa
o espaço público, a infraestrutura pública, né? Ou se eu tenho governos, se eu tenho corporações utilizando essas tecnologias para realizar diferentes tarefas, para tomar decisão. O fato é que a nossa vida é cada vez mais digital, o Estado é cada vez mais digital, e evidentemente, considerando exatamente a ideia de que os algoritmos são instituições e que essas instituições vão institucionalizar práticas, maneiras pelas quais nós decidimos, experimentamos diferentes coisas, nós também podemos resistir a elas, né? Democracia também é feita, né, não, obviamente não só, mas também é feita com muitas formas de resistência, né? E existem hoje diferentes movimentos sociais que vão pensar em diferentes estratégias para essa resistência. E isso está numa dimensão, digamos assim, que é muito infrapolítica, e essa ideia de infrapolítica pegando muito no conceito do James Scott a respeito disso, né? Que é a ideia de pensar coisas cotidianas que nós fazemos que pode nos ajudar a resistir a determinadas instituições, resistir digamos assim, a diferentes formas de tomada de decisão, a diferentes formas de realização de tarefas. São coisas que nós fazemos muitas vezes aleatoriamente, não necessariamente de maneira organizada, mas que estão nessa dimensão infrapolítica, essa dimensão do cotidiano, né? Porque, igual, por exemplo, em muitas manifestações hoje, manifestações diferentes, com diferentes pautas, né? É muito comum a polícia utilizar câmeras. Então, as pessoas em situações de manifestações, hoje existem, se você procurar no YouTube, existe até, digamos assim, receitas de como você deve se maquiar para ir para uma manifestação, para não ser reconhecido por um sistema de inteligência artificial, por exemplo. Então, como que você faz essa maquiagem? Existem aí diferentes receitas, é uma coisa muito interessante até mesmo se ver, né? Ou, às vezes, questões mais sérias, né? Como, por exemplo, o uso da Deep Web. Na Deep Web, que é uma camada mais profunda, digamos assim. O que é a Deep Web, né? Na verdade, é um tipo de conexão, é uma internet que você não tem o controle de IP. Logo, todo o conteúdo ali ele não é necessariamente rastreável, né? Isso é uma forma de você evitar censura. Então, daí, muitas vezes, pessoas de má fé utilizam, por exemplo, a Deep Web para pornografia, ou às vezes até questões... Pornografia infantil, né? Você está pensando aí, provavelmente. Sim, pornografia infantil. É bom lembrar que a pornografia é o que mais ocupa o fluxo de dados na internet. Aí, em geral, não só essa pornografia infantil. Em geral, não só na Deep Web, não. Em geral, é a pornografia que reina, digamos assim, na internet, né? Ela que ocupa o maior fluxo de dados. Mas, independentemente disso, utilizar a Deep Web é uma forma da gente uma forma de resistir a esse controle, né? Que o próprio Estado tem em relação a essas maneiras de comunicação, porque tudo que a gente está fazendo na internet é rastreável a partir do nosso IP, né? A partir dos protocolos, a partir das trocas de dados que nós realizamos aí no nosso cotidiano. Então, essa ideia de uma infrapolítica da resistência é a ideia de que nós podemos resistir a essas instituições algorítmicas ainda num plano muito cotidiano, fazendo coisas muito cotidianas, usando anonimizadores, por exemplo, tentando evitar sensores ou desviar de sensores, utilizar maquiagens ou formas para cobrir o rosto em uma determinada manifestação, alguma coisa que vai impedir a identificação. Porque tudo que nós realizamos na internet é plenamente identificável. O IP do meu computador agora, que está comunicando com o seu computador, por exemplo, aqui para gravarmos essa sessão, esses IPs eles são plenamente rastreáveis e existem formas de saber que o Cláudio e o Fernando se comunicaram em determinada hora, em determinado dia, por meio da plataforma tal, né? Então, tudo isso é rastreável. Então, nós somos identificáveis no mundo da internet. E a internet trabalha muito com isso, né?
Ou seja, todo esse conjunto de tecnologias, ela vão surgir a partir da nossa identificação. A identificação do nosso perfil, por exemplo, é construída a partir do nosso IP, a partir de tudo que nós comunicamos nessas plataformas, que é coletado, que vira um dado dentro do nosso perfil, que vai estar vinculado a essa nossa, vamos chamar assim, a essa nossa identidade digital, né? Dito isso, portanto, as formas de resistência nesse plano da infrapolítica são formas que buscam essa desidentificação, fazer com que essas diferentes tecnologias não sejam capazes de nos identificar, de nos rastrear, e isso tem representado uma forma de resistência a essas instituições algorítmicas, uma forma ainda muito emergente, que as pessoas encontram a partir do momento que elas jogam, né, umas com as outras dentro dessas instituições. Então, essa questão do jogo, essa questão dessa interação com essas plataformas, com essas interfaces, é um elemento muito importante para a gente entender muitas questões relativas enfim, às relações de poder no mundo contemporâneo. Então, tentar se desidentificar, buscar mecanismos de desidentificação, é uma forma de resistir, ao fim e ao cabo, a esse poder político dessas grandes plataformas, dessas grandes redes, dessas grandes corporações, né, que utilizam nossos dados aí para fins diversos, né, o tempo todo. Então, Rafael, pegando o gancho do Fernando, então a democracia ainda tem salvação dentro desse novo contexto, desse admirável mundo novo que a gente vive aqui? Não, só complementando, acho que tanto eu quanto o Fernando em alguns momentos falamos, né? Eu acho que todas essas formas de resistência são extremamente importantes, mas assim, qualquer solução, se é que há, né, passa por múltiplas agências, agências no sentido mais amplo, múltiplos atores, né? Então, uma discussão que ganha muita força, demorou, mas finalmente ganha muita força, é justamente da soberania digital, né? Então, talvez não só, e acho que tudo isso que o Fernando falou não é desimportante, é importantíssimo, na verdade, mas as próprias instituições terem essas preocupações, né? Então, por exemplo, tem alguns estudos bem interessantes, na CGI, né, que é o Comitê Gestor da Internet, sobre, por exemplo, como as universidades entregaram seus dados às Big Techs. Então, os e-mails, os servidores pertencem geralmente a Google ou Microsoft. Então, todas essas instituições, todos esses atores precisam ganhar essa consciência de que é bastante importante que isso não aconteça. A gente não tem plena noção do que acontece quando você está, em teoria, você tem um acordo, está firmado, mas ao exemplo que a gente viu com a Dilma, todo aquele caso do Snowden, né, acordos podem ser quebrados de acordo com outros interesses, né? Então, essas diferentes instituições têm que levar isso a sério, diferentes governos têm que passar a levar isso a sério. Então, por exemplo, o Fernando citou uma coisa interessante, que é o STF está investindo bastante em inteligência artificial. Não sei se é o caso do STF, mas muitos dos órgãos judiciários que estão dizendo que estão investindo em inteligência artificial estão basicamente pagando o ChatGPT para fazer isso. Então, por exemplo, não acho que é fim do mundo você fazer isso, porque você quer ganhar ali, questão de escala, de rapidez, mas você tem que ter um plano para poder sair, né? Ter um plano, então estamos desenvolvendo a nossa própria tecnologia, estamos testando outras formas de fazer isso. Então isso tem que entrar sempre como uma prioridade para esses diferentes atores, né, sejam políticos, sejam de outras naturezas, de educação, saúde, afins, né, porque isso só vai piorar se a gente justamente não tiver essas formas de resistência, né. Então, você não ficar refém, tudo passa, né? por grandes... Exato, porque esse é o ponto, né, bem a brincadeira até, eu estava até na semana de inovação da ENAP de 23, e estava bem forte lá a Microsoft vendendo o ChatGPT, tinha uma parceria, né? Aí eu até brinquei, né? Lembre-se que, né, hoje você pode comprar o ChatGPT, amanhã você pode estar com o Teams, porque vai que esse cenário muda absurdamente, a Google dispara e de repente o ChatGPT deixa de ser o melhor modelo.
Aí você tem aquele acordo que é difícil de quebrar, você já cedeu os dados, então é difícil você trocar isso para outra plataforma. Então isso deve ser um expediente muito importante, né? De assim, tudo bem, podemos usar, igual o Fernando falou, não tem como não usar, né? Aí voltando até para a questão da AI, mas você tem que pelo menos ter um plano, uma ideia de como sair depois, de ter um desenvolvimento próprio, né? É até interessante que para bagunçar esse meio das AIs, pelo menos por enquanto, né? Quem estiver ouvindo esse podcast daqui a 5 anos, eu não sei, mas, por exemplo, a Meta está lançando modelos abertos, né, que é o tal do Llama. É verdade. Nesse momento, parece um caminho, mas não tem só da Meta, várias empresas. Tem uma empresa, por exemplo, francesa interessante, que é a Mistral, também faz modelos abertos. Então, assim, os órgãos públicos brasileiros, as instituições brasileiras, ao exemplo das universidades, têm que estar atentas a essas possibilidades também, né, se pensar algum tipo de solução brasileira, servidores brasileiros, para deixar esses dados, né, igual o Fernando falou. Então, essa questão da soberania digital, ela não é só um discurso bonitinho, né? Ela é, de fato, uma questão muito importante, inclusive até para o próprio desenvolvimento científico e tecnológico do país, né? Eu acho que parte das soluções passam muito também por aí. Então, 3 grandes pontos. Acho que o Fernando colocou um importantíssimo, o Fernando, na verdade, colocou 2, né? Que seria a regulação, essa questão da resistência mais geral, espraiada pela sociedade, e essa agenda da soberania digital pelos próprios agentes públicos, né, pelas próprias instituições políticas. Muito boa conversa, pessoal. Quero agradecer a inteligência natural aqui que pudemos destilar dentro dessa conversa. E quero devolver a palavra aí para vocês, antes da gente terminar, para vocês poderem, se porventura ainda tiver um ponto que acham que a gente deveria ter abordado e que acabou não abordando, vocês possam fazer isso, né? Passar por esse ponto, e para fazer também as suas considerações finais. Então, Fernando, por favor. Bom, Cláudio, queria mais uma vez agradecer a participação aqui. Acho que essa conversa, evidentemente, é uma conversa muito complexa, né, que precisa ser ainda expandida. O fato é que o último ponto assim, que eu acho que é importante abordar é a questão da democracia, né? Porque se a gente vive num mundo cada vez mais digital, essa pergunta eu acho que é uma pergunta extremamente importante. Como é que fica a democracia nisso, né? Os impactos estão aí. O fato é que mudamos as dinâmicas democráticas radicalmente, né, a partir dessas tecnologias, a partir dessas novas ferramentas, digamos assim, que estão à nossa disposição. Então, eu acho que o caminho é exatamente pensar a maior descentralização da propriedade dessas tecnologias, pensar cada vez mais em tecnologias abertas, pensar essa questão da soberania digital que o Rafael colocou aqui muito bem lembrado. Essa questão da soberania digital, por exemplo, como que algumas semanas atrás, né, o caso da CrowdStrike, ou seja, uma atualização equivocada de um antivírus, afetou todo o sistema da Microsoft e, por sua vez, derrubou aeroportos, bagunçou o funcionamento de governos mundo afora, sim, né? Como uma coisa muito simples. Mostra o grau de dependência, né? E assim, mostra o grau de dependência em relação a isso. Mas eu acho que muito mais do que essa questão, a gente precisa pensar a democracia mesmo numa espécie de mundo novo, né? Como que a gente precisa repensar a questão da liberdade, dentro da liberdade, a própria questão da liberdade de expressão, como que a gente repensa a accountability, ou seja, quem é que se responsabiliza pelo desenvolvimento dessas tecnologias, como e por quê, né? Essa é uma questão também muito, muito importante que a gente precisa estar atento, como é que a gente amplia a transparência desses processos, desse formato novo de tomada de decisão. Ou seja, precisamos muito construir conhecimento sobre isso, né, para pensar aí em intervenções de fato que sejam mais efetivas, mais produtivas e melhor para a sociedade como um todo. Iniciativas têm surgido mundo afora, isso é importante ser dito também, mas ainda muito experimentais e que, de fato, precisa aí de um engajamento das diferentes áreas de conhecimento para tentar entender esse processo
né, e repensar, digamos assim, de fato, como usamos, por que usamos enfim, quais são as consequências disso e como que a gente pode, de certa maneira, pensar respostas a todo esse conjunto de problemas que são problemas reais e para os quais a gente precisa pensar aí diferentes intervenções, novas instituições, novas práticas, sobretudo tendo como referência a própria ideia de democracia. Bom, obrigado, Fernando. Rafael, por favor. Perfeito. Obrigado novamente aí, Cláudio, pelo convite, Fernando, pela discussão que foi interessantíssima. Eu concordo com tudo que o Fernando falou. Eu acho que, assim, talvez a única coisa que eu acrescentasse justamente nessa seara, e aí talvez trazendo até aqui, né, os três aqui atuando na ciência política, um podcast bastante ouvido também pelos colegas da área, né, então talvez uma questão seja justamente a ciência política, estudiosos da política de maneira geral, passarem eu acho que a chave já virou, né? Então a internet todo mundo já percebe que é muito importante, mas talvez menos só como uma variável que você coloca ali nos seus modelos, mas uma coisa que realmente está modulando diversos aspectos da política, seja ela mais formal, seja essa mais informal, diversos aspectos da sociedade, né? Então, que isso tem que entrar, digamos assim, nas grandes discussões, nas grandes mesas, porque só vai ficar cada vez mais importante, até por isso que a gente, né, por tudo que a gente está vendo dessas diferentes ameaças democráticas. E para finalizar mesmo, eu sou sempre um entusiasta da democracia digital, né? E acho que também temos que ter coisas, digamos, propositivas, positivas, né? Então, claro que a gente tem que, né, a gente montou o nosso bunker ali, a gente fez a nossa defesa, mas, assim, igual o Fernando está falando de imaginar novas instituições, novas regras, novas formas, isso inclui também digital naturalmente, né? De você pensar justamente todos esses déficits democráticos também tem a ver, continuam tendo a ver com as pessoas não se sentirem representadas, não terem chance de falar. Então, nada disso foi resolvido. Foram outros problemas que foram surgindo. Então, não que necessariamente isso tenha que passar pelo digital, mas, assim, a gente também pensar, imaginar outras coisas, outras formas de utilizar essas tecnologias. Nem sempre tudo é ruim. Tem vários exemplos muito interessantes. Então, resgatar esses exemplos, igual o Fernando falou, sair da experimentação para coisas mais ousadas, mais arriscadas, né, podem, né, ter também os seus efeitos, esperamos, positivos aí para a nossa democracia. Obrigado, Rafael. Bem, quero aqui então fechar esse episódio agradecendo aos dois, agradecendo ao Fernando e ao Rafael por essa ótima conversa, tremendamente esclarecedora dessa situação ainda que acho que a gente tem muita dificuldade de entender, né, em que mundo está entrando, então é importante ter mais informação e uma análise que nos permita compreender o que é isso. Bem, e quero, além de agradecer aos dois, como sempre faço também aqui no fechamento, agradecer a todo mundo que tem acompanhado Fora da Política Não Há Salvação, seja no canal do YouTube, seja no podcast, que, lembrando, está disponível em mais de 20 plataformas de áudio, ou ainda também agradecer a todo mundo que tem contribuído aqui com o projeto do canal por um dos instrumentos disponíveis para isso, todos no mundo digital, diga-se de passagem, né? Um deles é se tornar um apoiador eventual ali, fazendo um clique no botãozinho do Valeu Demais do YouTube, que fica embaixo do vídeo, né, aquele botão do coraçãozinho, aí permite fazer uma contribuição pontual, ou se tornando membro do canal por meio de uma inscrição no Clube dos Canais, que também se faz ali pela página do YouTube, de forma um pouco similar, fazendo uma assinatura simbólica no site de financiamento coletivo, né, benfeitoria.com, e aí basta digitar benfeitoria.com/apoio Fora da Política Não Há Salvação, ou ainda esse método digital tipicamente brasileiro, que é o Pix, né? Pode fazer também um Pix, e a chave Pix do canal é contato@foradapoliticanãohasalvação.info. Repetindo, para quem quiser mandar mensagem, contato@foradapoliticanãohasalvação.info. Bem, então, dito isso, eu reitero aqui meu agradecimento ao Fernando Filgueiras, ao Rafael Sampaio, agradeço aos dois e me despeço também de todo mundo. Até a próxima.
Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.